Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje vai ser um vídeo aqui pra mim mais especial do que o normal, porque eu vou poder falar bastante sobre um dos vilões do Batman que eu mais gosto. E não é o Coringa e também não é o Rei dos Condimentos, que é um dos meus favoritos também, mas sim o glorioso ventríloco junto lá com o seu boneco endemoniado que é o Scarface. Eu adoro a complexidade e as bizarrices desse vilão, e teve um episódio do Batman série animada que explorou muito o conceito do ventríloco e o seu distúrbio de personalidade múltipla. Vamos então hoje analisar esse episódio, que é uma mistura de filme de mistério junto com terror sobrenatural, e que às vezes é esquecido muito em listas e que as pessoas comentam aí sobre os melhores episódios do Batman série animada. Mas sim, esse episódio vale muito a pena. Vamos então analisar esse episódio, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes de começar o assunto principal desse vídeo, deixa o seu bate-like, deixa também o seu bate-comentário, comenta aqui se o vilão favorito do Batman aí de vocês também é o ventríloco ou o Rei dos Condimentos, que aí também eu aceito, né? Deixa aqui nos comentários. Dito isso, esse episódio então que eu comentei ali no começo, faz parte então da temporada das novas aventuras do Batman. E ele se chama Dupla Personalidade. E trouxe então de volta, depois de muito tempo, né, sumido entre os episódios do Batman série animada, o glorioso vilão ventríloco. E agora como centro da história. Porque até então o Scarface só fazia algumas aparições em episódios aleatórios. E a última vez que nós tínhamos visto o Arnold Wesker, ele estava em Arkham e sem a influência do Scarface. Até que te chega então nesse episódio, onde o Arnold vai ser então libertado, né, de Arkham. E aí vamos ter um episódio onde tem muitos mistérios e o Batman também querendo ajudar então o Arnold a continuar sendo uma boa pessoa. Vamos ver como é que ele se sai e bora começar esse episódio. O episódio já começa de um jeito genial. O Arnold está tendo um sonho, ou na verdade um pesadelo. Um relógio simboliza que chegou a hora do Arnold Wesker, o ventríloco, a deixar o asilo Arkham. Ele sai de sua cela e segue em direção a um parque. Ele se mostra feliz, contudo um velho baú o está perseguindo. E a voz do Scarface começa a chamá-lo de boneco. E por mais que o Arnold corra, ele não consegue sair do local. E esse baú está se aproximando. E é incrível o quão surreal é esse sonho, né, esse pesadelo que o episódio começa. E são muitos detalhes ali para você pegar. As janelas do asilo Arkham em amarelo, que depois viram degraus, né, como se fosse um caminho então pro Arnold seguir em liberdade, e também pode ser uma referência, né, à estrada lá dos tijolos amarelos do Mágico de Oz. Tem também esse baú velho que tá perseguindo ele e que tem a voz do Scarface, que eu vejo muito como uma metáfora para algo que o Arnold conseguiu prender dentro da mente dele, então por isso que é um baú fechado ali, então algo que ele conseguiu reprimir, mas que ainda permanece lá, né, e tentando assumir controle da mente dele. Depois, nesse pesadelo, o Batman aparece perante o Arnold como essa figura ameaçadora. Os seus ex-capangas, o Rhino e o Muggsy, começam a disparar suas armas, e o Scarface escapa. Ele salta sobre o Wesker, e aí o vilão começa a disparar sua arma diretamente contra o Arnold. E aí então que ele acorda na sua cela. E do seu lado ele olha os papéis que mostram que ele foi reabilitado e será solto do asilo Arkham. No dia seguinte, o Wesker conversa com a sua terapeuta sobre os seus pesadelos recorrentes, mas ela garante que é natural e que ele só está preocupado sobre ele ter que ir embora. Ela diz ao Wesker que enquanto ele se mantiver longe do seu passado, ele estará salvo do Scarface. O Wesker não parece muito convencido, pois ele não está acostumado a ficar sozinho. E esse é o grande obstáculo, então, que o Wesker vai ter que vencer aqui nesse arco dele nesse episódio. Porque o episódio inteiro vai ser focado nele, né? O Batman, ele vai aparecer de vez em quando, mas ele é bem coadjuvante. O tema, então, aqui pro arco que o Arnold vai ter nesse episódio é sobre se ele consegue, então, ficar sozinho. Ele aprender a viver desse jeito aí, sem mais a influência do Scarface e do seu passado. O Wesker ganha uma segunda chance através de um programa das empresas Wayne. O Arnold vai morar em um apartamento residencial da empresa, e um emprego também fornecido pelas empresas Wayne. Inclusive tem essa fala inusitada dele. Deve haver um anjo da guarda cuidando de mim. Pois é, o Arnold tem um anjo da guarda e ele é o Batman / Bruce Wayne. E pra quem gosta daquela narrativa lá do Batman que ele não faz nada pra ajudar os vilões, ele só quer ficar prendendo e colocando eles na rua e depois prendendo de novo, vai ficar maluco vendo esse episódio. Até essa é uma característica recorrente, né, dessa encarnação do Batman, que é esse Batman do série animada, que realmente ele tenta redimir de várias formas alguns dos vilões. Claro, o que eles pode fazer alguma coisa, né? E um grande exemplo aqui é o ventríloco nesse episódio. No outro dia, na sede das empresas Wayne, nós vemos o Bruce
Bruce e o Lucius Fox guardando títulos de ações da empresa nesse cofre super tecnológico. O Arnold passa ali perto deles e o Bruce vai conversar com ele para saber como é que estão as coisas. Depois, quando o Arnold sai do trabalho, infelizmente, ele topa com o Rhino e o Muggsy. Os dois o confrontam e começam a perguntar quando é que o Scarface vai voltar. O Arnold insiste que o Scarface se foi, mas os seus velhos amigos, aqui entre aspas, não aceitam bem isso. E assim, realmente dá muito dó ver ali o Arnold tentando escapar ali, fazendo de tudo para não pegar essa influência lá dos seus ex-capangas. E a gente vê que realmente ele tá tentando escapar, ele não quer voltar para aquela vida dele no passado. É isso então a história reforçando que realmente a intenção dele é genuína, ele não quer voltar à influência do Scarface. Felizmente o Batman chega e começa a lutar aqui contra os dois bandidos. Tem esse plano aqui bem legal que mostra o Arnold parecendo que tá despertando lembranças de quando ele era um vilão, vendo o Batman enfrentando seus capangas. Ele sai dali correndo, e o Batman diz depois severamente aos ex-capangas do Wesker que ele é intocável. O Arnold chega em casa muito abatido, e quando ele começa a se acalmar, o Wesker ouve a voz do Scarface. O vilão fica o chamando de boneco, e diz que ele está voltando. O Arnold, em desespero por fim, fala um sonoro não. E como nos primeiros minutos ali do episódio a narrativa ia nos fazendo ali acreditar no Arnold, e fazendo torcer realmente para ele ter uma vida melhor ali, não virar mais um vilão, quando chega esse momento aqui de uma possível recaída dele para ele pro lado sombrio, não tem como não ficar triste. Daí esse episódio agora adquire um clima de terror. O Arnold, tentando se acalmar, vai até o parque da cidade. Inclusive tem aqui uma cameo do Superman e a Lois ali no fundão. Mas ele acaba vendo esse outro ventríloco, o que já o desespera. Ele sai correndo e vê o Scarface de forma aterrorizante na janela desse ônibus. Ele fica muito confuso e no trabalho, o Arnold está inquieto e até o Bruce tenta falar com ele. Ele mal consegue formular algumas palavras e depois acaba derrubando aqui as cartas que ele estava entregando. E numa delas, ele vê a letra do Scarface, dizendo que ele vai ligar hoje de noite para ele. O Bruce depois vê esse envelope e sabe que o Wesker está em perigo. E é como eu frisei ali, esses momentos ali que é do Wesker lendo essa carta que tá com uma letra toda diferente e depois quando ele vê uma imagem lá do Scarface no ônibus e depois some, é como se realmente a gente estivesse vendo aqueles filmes sobrenaturais lá que as pessoas ficam vendo aparições. E isso só é confirmado também na cena seguinte. Olha aqui a fotografia de como tá o apartamento do Alfred agora, comparado com as cenas de antes, quando ele estava entrando feliz no apartamento. Isso diz tudo sobre o estado atual da mente do coitado. Aqui é cinema, amigo. Enfim, nessa noite o Wesker espera do lado do telefone. O telefone toca e o Arnold ouve mesmo a voz do Scarface. Ele insiste que o Scarface se foi, mas o vilão fala que ele voltará a dar as ordens ali. Desesperado para escapar, o Arnold fala ao Scarface que ele não é real. Mas aí o boneco responde pro Wesker para ele olhar do outro lado da rua. E lá, dá pra ver o Scarface paradinho aqui numa cabine telefônica. Pô, aí nessa cena aí a história tá querendo nos fazer acreditar que, por exemplo, esse boneco tem alguma coisa sobrenatural nele. Até pra mim isso é uma das graças em relação a esse personagem, fora a questão da complexidade mental ali do distúrbio dele, é essa parada do sobrenatural. Que vira e mexe tem algumas histórias ali que mostram essa questão do Scarface ter alguma coisa sobrenatural ou não e fica essa coisa em aberto. E essa suspeita realmente só aumenta nas cenas seguintes. O Batman, que tá ouvindo a conversa, também percebe o Scarface e sai para investigar ele lá na cabine telefônica. Mas aí um caminhão passa estrategicamente na frente do Batman e o Scarface some da cabine. O herói persegue ele e vejam só, o Scarface tá correndo aqui e até dispara com a sua arminha. Essa perseguição leva o Batman para uma galeria de estátuas, ironicamente, já que estamos falando aqui de um vilão que não é para estar vivo. Aqui o Scarface quase mata o Batman jogando estátuas sobre ele. O Batman evita ferimentos mais graves, mas não consegue impedir a fuga do Scarface. E eu achei muito criativo, né, eles terem essa ideia de um set piece envolvendo estátuas. Que, de novo, aqui a gente tá tratando o vilão que é pra ser um boneco de ventríloco. E que não é pra ter vida. E até o momento aqui fica esse mistério de como é que esse boneco tá fazendo tudo isso. Tá disparando ali com a arminha dele, tá correndo com as suas mini perninhas. Mas aí, na próxima cena, toda essa questão da ideia de que daqui a pouco pode ter algo sobrenatural envolvendo o Scarface, isso acaba sendo descartado. Pois mais tarde, na Batcaverna, a Batgirl analisa a conversa telefônica e confirma que a voz que eles estão escutando era muito parecida, mas não é do Scarface. O Batman também revela que encontrou esse alto-falante pequenininho no apartamento do Arnold. Alguém então está tentando deixar o Arnold louco para ele voltar a ser o ventríloco.
Como a lista de suspeitos é curta, o Batman parece já saber quem está por trás desse plano. Em relação a essa questão do mistério já ter sido desvendado aqui, para alguns já pode ser meio anticlimático, já revelar aí que não existe de nada sobrenatural em relação ali ao Scarface. Contudo, para mim, isso era meio que só um complemento em relação à história principal aqui que eles estão querendo contar do ventríloco. Porque para mim, assim, o grande interesse mesmo e o grande drama desse episódio é se o Arnold vai ser corrompido ou não, né? Se ele vai voltar a ser o vilão ventríloco ou não. Até porque eu acho, então, isso é o tema principal mesmo, é porque isso vai ser respondido, então, bem no finalzinho mesmo da história. Ao contrário desse mistério aí que já é desvendado, até por isso ele não é o tema principal. Traumatizado pelos acontecimentos recentes, o coitado do Arnold volta para sua casa e corta todas as comunicações possíveis, mas descobre o boneco ali do Scarface esperando por ele. O Wesker tenta se conter, mas a pressão do boneco é mais forte. Assim, na cena seguinte, o Scarface aparece para o Rhino e o Muggsy, dizendo que o chefe deles está de volta. Enquanto isso, em outro local, o Batman e a Batgirl vão atrás desse anão, chamado Hips. Ele, então, é a pessoa que se vestiu de Scarface e lutou com o Batman naquela fábrica de estátuas. Pressionado, o Hips conta que ele só fez um servicinho, que quem contratou foram aqueles capangas do Scarface, e que ele soube que o vilão tá de volta e vai realizar um grande assalto nessa noite. O Batman, claro, pressiona então para saber mais detalhes desse assalto. O que esse anão conta então pro Batman e Batgirl é que esses dois capangas, eles eram sempre os músculos das operações, dos grandes assaltos que eles faziam com o Scarface. E que eles estão precisando então do cérebro, né, das artimanhas do Scarface de volta para eles conseguirem serem bem-sucedidos. Inclusive, diga-se de passagem, esse anão pode dizer que ele conseguiu despistar o Batman. O cara foi ardiloso mesmo. Mas aqui tem um detalhezinho que aí eu acho que é um pouco forçado aqui, talvez você pode passar um paninho, é como eles conseguiram fazer todas aquelas etapas de planos pra ir enlouquecendo o Arnold, sabe? Do alto-falante, fazer aquela coisa de colocar na cabine telefônica. Eu acho isso bem criativo e difícil que eles tenham conseguido pensar em tudo, né? Ao que parece, pô, os caras têm cérebro sim. Inclusive, eles foram até atrás de um anão pra ele se vestir de Scarface, conseguiram uma roupinha de Scarface também, que não sei de onde é que saiu, pra fazer todos aqueles jogos mentais ali, hein? E esse grande assalto vai rolar naquele cofre que vimos no começo do episódio, dentro das empresas Wayne. O Scarface e sua gangue levam Lucius Fox ao cofre, onde aquelas ações estão sendo guardadas. Só o Fox pode abrir esse cofre tecnológico com a sua voz. E depois ele é nocauteado pelo Rhino. Os dois capangas então começam a pegar os títulos e elogiam o plano do Scarface. O Batman e a Batgirl chegam e começam a derrotar os capangas, mas são forçados a parar quando o Scarface ameaça matar o Fox. O vilão os tranca no cofre junto com uma bomba, preparada para explodir em poucos segundos. Felizmente, o Batman consegue usar a sua Batcorda para ejetar a bomba com segurança através de uma saída de ar, enquanto a Batgirl vai invadindo ali o sistema de voz para que eles possam sair do cofre, mas leva algum tempo. Galera, esse Scarface realmente é um gênio do crime, né? Mas aí os dois capangas ali que o trouxeram de volta, eu acho que eles vão acabar se arrependendo porque vai acontecer agora em seguida. Que é quando eles estão saindo ali das empresas Wayne com aquelas ações. Scarface e sua gangue estão no telhado do prédio, mas o vilão se volta contra o Muggsy e o Rhino. O Scarface faz uma revelação. Ele diz que ele estava só se fingindo de morto até a hora certa, mas as travessuras ali dos capangas o forçaram a sair mais cedo. Agora, porque eles começaram a pensar que poderiam ser o cérebro das operações, o Scarface vai matá-los. O Arnold e os capangas tentam suplicar para o boneco, mas o Scarface joga aqui uma bomba na ponte em que eles estão, fazendo-a se partir. Os dois conseguem se agarrar aqui no parapeito da ponte, enquanto o Scarface começa a abrir fogo contra eles. O Batman e a Batgirl chegam e impedem o Scarface de atirar, o tirando da mão do Arnold. Mas o vilão continua falando, e ele diz ao Wesker para ele pegar a sua arma e matá-los. E o Arnold pega então a arma do chão e mira contra o Batman. Aí então chega finalmente o momento da decisão do Arnold, que se tivesse um Quick Time Event é aqui que ia acontecer. Ele vai voltar a ser o ventríloco? Ele voltará a ser um vilão? Ele conseguirá lutar contra essa influência então do Scarface na sua mente? Enquanto a Batgirl então vai tentar salvar lá os capangas que estão quase caindo na ponte, o Batman manda uma frase braba ali pro Arnold que tá indeciso. Ele é o boneco, não você. O Arnold relutantemente se prepara para matar o Batman, com a arma em punho. Ele continua escutando o Scarface, e a tensão da cena vai cada vez mais crescendo. O boneco então grita pro Wesker para ele fazer algo certo pela primeira vez. Então, o Arnold finalmente faz a sua escolha e abre fogo contra o Scarface, matando, entre aspas, de uma vez por todas. O boneco grita enquanto cai do telhado para um grande ventilador que estava estrategicamente ali embaixo,
onde o Scarface é completamente destruído. Pô, é incrível que realmente o episódio faz a gente se conectar tanto com essa coisa do Scarface, dele ser realmente uma pessoa. Quando ele tá ali caindo, gritando, realmente parece que é ele que tá gritando, sabe? E o Arnold observa então tudo isso. Mais tarde, o Wesker conversa de forma entusiasmada com aquela gerente do apartamento sobre como ele conseguiu o seu emprego de volta do Sr. Wayne. Ela sugere ao Arnold que ele deveria visitar a sala de recreação e conhecer novas pessoas. Ele diz até que vai tentar no futuro, mas que no momento ele está feliz apenas por estar sozinho. E essa foi a análise então do episódio dessa gloriosa volta aí do ventríloco no Batman série animada. Pô, e esse final aí eu acho realmente muito brabo. Por isso que eu gosto tanto assim desse episódio e do vilão, né, do ventríloco. A gente tem ali então o fechamento desse arco ali do Arnold. Quando a gente viu lá ele no começo, no Asilo Arkham, conversando com a terapeuta, dele tendo receio de ficar sozinho, né? Dele ter esse medo de começar uma vida nova sem influência de ninguém. E aí a gente corta para essa cena final onde ele tá mais feliz e relaxado, dizendo que agora ele quer ficar sozinho, ele quer ficar um tempo sozinho e se daqui a pouco se descobrindo mesmo, né? Isso porque nesse desfecho, quando ele vê lá o Scarface sendo então destruído, é uma espécie, então, de libertação pro Arnold, né? Dele começando uma vida nova. E a melhor coisa que esse episódio faz e muito bem mesmo. E também tem uma coisa que o episódio faz muito bem nesse final, é fazendo o Arnold da pessoa que derrota ali o Scarface. É o Arnold que acaba derrotando ali o Scarface, ele que se livra da presença ali do boneco. E não o Batman, por exemplo, ou qualquer outro membro da Batfamília. Essa decisão tinha que vir dele, né? Pô, isso eles acertaram bem demais, né? E pra mim esse episódio também tem todo esse tom então mais de terror ali, sobrenatural, que eu acho que combina muito pra uma história, né, envolvendo o ventríloco e o Scarface. E um outro bônus que eu acho muito legal também é o papel do Batman aqui, dele ajudando então nessa recuperação do Arnold. E dele ser esse anjo da guarda aqui do vilão nesse episódio. Dando lugar pra ele morar, dando emprego ali, depois ajudando ele pra não fazendo esses capangas ali influenciar negativamente o Arnold. Então pra mim o episódio ele acerta em quase tudo, né? Tem aqueles detalhezinhos de nitpick que realmente você pode pegar, que é do plano super elaborado ali dos capangas ali, do quanto que eles conseguiram elaborar. E você se pergunta como que eles fizeram aquilo, né? Mas fora isso, eu acho tudo muito bem feito. Tá entre os meus episódios favoritos do Batman série animada. Mas agora eu quero saber de vocês, né? O que vocês acham? Vocês gostam bastante desse episódio? Gostariam de ter tido mais episódios aí do ventríloco? Já que isso aqui acabou sendo o último dele, né? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber atualizações aqui do canal. E se quiser apoiar ainda mais aqui a Batcaverna, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo. No Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.